programa Saúde e Movimento já está no ar e hoje nós estamos com uma temática super inclusiva. Aqui ao meu lado está a Thaís, que é especialista em inclusão e diversidade, e também a Suelen, que é intérprete de Libras. Sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Obrigada, Mayara, é um prazer estar aqui com vocês. Imagina, obrigada, Suelen, pela participação. A Suelen, então vai fazer a interpretação dessa entrevista. Pela primeira vez aqui no programa Saúde e Movimento, a gente está trazendo essa temática para você e é um assunto muito importante, muito relevante. Por isso que hoje a Thaís, vai falar então um pouquinho sobre esses tabus, Thaís, sobre pessoas com deficiência. Então vamos começar lá do começo, da terminologia. Como que a gente se dirige, como que a gente fala, com as pessoas que possuem alguma deficiência? Legal, é bem importante isso porque essa terminologia mudou muito em poucos anos. Então a gente já falou necessidades especiais, portador de necessidade especial, PNE, deficiente, e hoje é uma definição da ONU, a nomenclatura é pessoa com deficiência. Existe uma sigla que é PCD, mas eu sempre oriento que a gente fale pessoa com deficiência, para que eles saibam que a pessoa vem antes e que a deficiência é só uma condição, ela não é toda a deficiência, ela não se limita a isso. Exatamente, assim como a gente fala em saúde aqui no programa Saúde e Movimento, que a saúde ela faz parte do ser humano como um ser integrado, A pessoa ela não se limita àquela deficiência. Acredito que seja por isso que agora nós não nos referimos a portador, de deficiência, ou então que a pessoa tem uma dificuldade. Isso. E um dos tabus, uma das falas muito frequentes, já que a gente está falando de pessoas, com deficiência e também sobre inclusão, na sociedade a gente encontrar, inclusive eu, já me referi a pessoas, quando a gente fala pessoas com deficiência, principalmente quando a pessoa ela é muda, a gente acaba falando que ela é surda e muda. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais pra gente entender esse conceito. Legal. Então também é muito comum as pessoas se confundirem e falarem, tem um surdo mudo que trabalha no meu setor, ou às vezes, o mudinho. E aí eu sempre falo, gente, é surdo. Então as pessoas que precisam de Libras, que estão aí assistindo pela língua brasileira de sinais, são pessoas surdas, elas não conseguem ouvir. Por que não é mudo? Porque elas emitem som. Elas não têm nenhuma deficiência nas cordas vocais ou que impossibilite de falar. Por que muitas vezes as pessoas surdas não falam? Porque elas... Como é que a gente aprende a falar, Mayara? Ouvindo. Sim. Então a gente ouve e começa a reproduzir. As pessoas que não ouvem, elas precisam fazer fono, fazer tratamentos específicos para desenvolver a fala. Então a terminologia correta ali é surdo. Tá? E existe mudo? Existe. Talvez a pessoa teve lá uma lesão no cérebro e não pode falar, aí vai ser mudo. Mas a grande maioria das pessoas com dificuldade é auditiva mesmo, e aí são surdos. Certo. E como nós, que não somos surdos, nós somos surdas, nós podemos fazer para nos comunicarmos, então, com essas pessoas com deficiência? Por exemplo, nós estávamos conversando aqui nos bastidores que não se fala linguagem dos sinais, e sim língua. Então, como que a gente pode facilitar essa comunicação? O que você poderia trazer pra gente, como sugestões básicas, para que a gente possa, se comunicar com as pessoas, porque fazem parte da nossa sociedade, não são pessoas exclusas, ou então extintas, muito pelo contrário, estão no nosso meio, estão em todos os locais, e a gente precisa cada vez mais incluir essas pessoas. E com o avanço aí da disseminação da Libras, os surdos têm vindo mais para a sociedade. Então a gente tem se deparado com eles. E aí as pessoas às vezes pensam, Thaís, mas eu tenho que saber Libras para me comunicar? Eu vou trabalhar com alguém surdo, como é que vai ser? E eu sempre digo assim, a sociedade como um todo sabe Libras? Não sabe. E eles vivem em sociedade, vão ao supermercado, vão ao banco, fazem tudo que outras pessoas fazem. É legal se a gente souber? Muito legal. É maravilhoso e é muito mais fácil. Mas se neste momento eu não sei e me deparo com uma pessoa surda, tem algumas dicas que ajudam. Legal. Então, por exemplo, você falar de frente com a pessoa. Nesse momento de pandemia, tá bem difícil porque tá todo mundo de máscara.
e eles dependem bastante do apoio da leitura labial. Sim. Porque vocês percebem que a Suelen tá ali gesticulando, às vezes o pessoal até faz meme, né? Ai, estão fazendo careta, mas a expressão facial e corporal, ela faz parte da gramática de Libras. Sim. Então, assim, dá para eu manter uma distância e abaixar a máscara? Vai facilitar a comunicação. Thaís, não teve jeito, a gente não conseguiu oralmente. Escreve. Então, se você for escrever, a gramática de Libras também é diferente da gramática de português. Sim. Então, escrever frases curtas, evitar usar palavras muito complexas, muito difíceis, para facilitar. Por exemplo, a Libras, ela não conjuga verbo. Então, a hora que um surdo vai escrever, ele vai escrever, eu ir programa hoje. Então, quando nós vamos escrever, o ideal, eu não preciso escrever dessa forma, mas eu também não preciso conjugar de uma maneira muito complexa, usar termos muito complexos, sabe? Sim. Gestos, sinais, o surdo é muito visual. Então, chegou aqui, você quer explicar para ele onde ele vai sentar. Você vai apontar o lugar para ele e ele já vai entender, sabe, Mayara? Eu percebo muito que as pessoas, elas têm mais medo de se comunicar do que dificuldade. A hora que elas tentam, a conversa flui. Exatamente, por isso que quando eu abri aqui o programa, falei que era tabu, né, que é uma temática muito importante, relevante, porque estamos em sociedade, convivemos com pessoas diversas, né, e nós precisamos cada vez mais incluir, né, todas as pessoas, sejam com deficiência ou não, e por que não aprender, né, acho que vai muito dessa questão que você falou, de se dispor, né, de tentar fazer essa comunicação, do que errar, né, o máximo que vai acontecer é vocês não se entenderem. E pelo menos você tentou ali, né, se comunicar, ajudar. E Thaís, aproveitando que você falou sobre gestos, sobre os sinais, né, sobre a língua, eu queria que você falasse, então, por exemplo, se aqui na nossa sociedade e em outras sociedades, por exemplo, Blumenau, ou às vezes aqui a região, a língua é a mesma, né? Então, você falou aqui que o surdo, ele não conjuga verbo, né? A língua não conjuga verbo, mas é o mesmo significado, é o mesmo gesto, é o mesmo sinal em todas as regiões? Tá. Então, o pessoal faz bastante confusão. Eles acham que Libras é uma língua universal. Isso. Não é. Então, é língua brasileira de sinais. Ok. Sinais aqui no Brasil são de uma forma, lá nos Estados Unidos de outra. Talvez um e outro sejam semelhantes. E eles têm o que também as pessoas surdas justificam ser as variantes linguísticas. Então, assim como a gente também tem as nossas, sei lá, tem pessoa que fala guia, tem pessoa que fala meio fio, as nossas, o pão, o cacetinho, né? Então, cada estado usa de uma forma, a Libras também tem essas variações. Vou dar um exemplo. A gente aqui em Blumenau usa o sinal de verde desta maneira. Lá no Rio Grande do Sul, eles usam o sinal de verde dessa maneira. E aqui pra gente, isso aqui vai ser frio, vai ter um outro significado. Então é mais difícil ainda. Não, assim como a gente também usa expressões as que eu citei ali e acaba conseguindo se comunicar, aqui também. Na grande maioria, os sinais são iguais e no contexto você consegue entender. Sim. Sabe? Se tem um sinal e outro que você não pergunta, a gente também, que você não entende, a gente pergunta, né? Sim. É justamente aquilo que nós já conversamos aqui, essa vontade de querer se comunicar, né, e de compreender a pessoa. E de se colocar no lugar, principalmente, de ter empatia, né, Thaís? Falando em empatia, eu gostaria que você falasse agora para quem está nos assistindo, né, o nosso público, espero que estejam aí os mudos assistindo e agora finalmente podendo compreender, né, não só pela leitura labial, mas pela interpretação aqui da Suelen. Quem é mudo? Geralmente, quais são as Surdo. Desculpa, surdo. Tá vendo, gente? É assim. Às vezes a gente acaba se confundindo e precisa se readequar. É muito comum, né? Tá, Mayara? É muito comum as pessoas se porque a confundirem. gente precisa realmente aprender, né? Na prática. Então, quem é surdo? Quais geralmente são as queixas, assim, que as pessoas reclamam por não se sentirem incluídas? Para que a gente possa entender o outro lado, né? Desde pequenos, eles já têm bastante dificuldade na escola, em idade escolar mesmo. Então, quando chegam lá na adolescência, é bem comum eles falarem, olha, eu sofri muito na escola, eu ficava muito sozinho. E hoje a gente tem essa inclusão, as pessoas com deficiência estão inseridas no ensino regular, o que é ótimo, porque eu digo que aprendem as crianças sem deficiência e aprendem as com. Mas ainda são isolados.
Então, que as pessoas que não têm deficiência se sintam, se permitam se relacionar. E aí isso vai acontecendo ao longo de toda a vida. Chega lá no mercado de trabalho, muitas vezes eles se deparam com portas fechadas só por ter esta característica, Sim. que não é uma limitação. Eu digo agora, nesse momento, qual é a barreira que uma pessoa surda está tendo? Nenhuma. Ela está acessando esse conteúdo da mesma forma que um ouvinte está acessando. Então, é muito isso, assim, da gente se colocar, como você falou, se colocar no lugar do outro e entender o que é você viver nesse mundo de silêncio e como eu gostaria de ser tratado. Porque a deficiência auditiva, ela não é só congênita, as pessoas adquirem. E eu uso uma expressão que eu falo muito assim, se tudo der certo ao longo da nossa vida, lá no final da vida, seremos pessoas com deficiência. Sim. Porque ouviremos menos, teremos visão mais prejudicada, caminharemos com mais dificuldade. Se tudo der certo, porque 8.000 pessoas por mês adquirem deficiência no decorrer da vida, antes de chegar nessa fase. Então, é um pouco de hipocrisia a gente achar que, surdo não é comigo. Eu não sei o dia de amanhã, sabe? São medicamentos, são exposições a ruídos, são doenças, tudo isso provoca essa perda. Sim. Então, só finalizando ali, quais são as maiores queixas? É o isolamento social. Sim. É não poder participar em condições de igualdade. É não ter um intérprete para intermediar a comunicação nos mais diversos locais. Porque ainda existe muita briga. Hoje mesmo, uma pessoa me procurou, ela tem um caso de uma pessoa que precisa fazer um teste psicológico e não está conseguindo autorização para o intérprete interpretar as questões do teste. Nossa. E não é uma questão de autorização. Eu falei para ela, olha, você pega a lei e você apresenta, porque é um direito. É um direito. Então, a Libras, ela não é um benefício para o surdo. Ela é o ouvido dele. Então, aquilo que a gente adquire ouvindo, ele adquire vendo. Não existe assim, pode ou não pode. É um dever, é uma obrigação. Sim. E é isso que, enquanto sociedade, a gente precisa mudar, sabe? Sim, com certeza. E que bom que nós temos, então, profissionais, né, como vocês, aqui pertinho de nós, para trazer esse conteúdo, para esclarecer, né, essas dúvidas e trazer mais informação. Thaís, eu quero agradecer a tua participação, quero agradecer a participação da Suelen também. E antes disso, eu quero que você, então, fale para nós aonde, né, que nós podemos encontrar vocês, aonde que os surdos podem encontrar vocês, para tirar mais dúvidas, para acessar esse conteúdo bacana, para não se sentir tão isolado, né, e às vezes até conseguir encontrar outras pessoas também que possuem, né, alguma deficiência, para justamente ter esse relacionamento. Então, fica à vontade. Legal. Pessoal, então, se vocês tiverem redes sociais, podem acessar @ímparinclusão, lá tem bastante informação. Se conhecem pessoas com deficiência que queiram trabalhar ou querem oferecer oportunidade, os contatos também estão aparecendo na tela. Eu aproveito também para falar da ABADA, que é a Associação de Pessoas com Deficiência Auditiva, presta os serviços para lá. Suelen também é da Central de Libras, que está à disposição, então se tiverem dúvidas nos procurem, que a gente está sempre disponível. E assim como você falou, ainda bem que tem profissionais como a gente, eu também digo, ainda bem que tem profissionais como vocês e programas como o seu, que dão essa abertura para a mensagem chegar até as pessoas que estão assistindo. Imagina, eu que agradeço aqui em nome do programa Saúde e Movimento. Fica o convite, né, para vocês voltarem, pra gente debater outros temas, né, relacionados a pessoas com deficiência. E eu agradeço mais uma vez. Obrigada, Thaís, obrigada, Suelen. E antes de nós irmos para o intervalo comercial, queremos então nós três aqui dar os tchau em Libras para você. E nós te esperamos já já após o intervalo comercial.